Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando o 10º domingo do tempo comum, a palavra de Deus chega de modo vivo e eficaz em nossos corações. É como uma semente lançada naquele terreno que reúne as condições necessárias para fazer a semente germinar. Aqui se encontra o grande segredo. A semente é lançada, mas o terreno necessita dispor das condições necessárias para que a semente produza o seu fruto. O defeito, necessariamente, ou quase sempre, não se encontra na semente, até porque nós estamos falando da palavra de Deus, e ela traz essas duas grandes características: viva e eficaz. É viva porque gera a própria vida e eleva a vida a um grau superior que nós não estamos habituados a compreender. Contém o mistério do próprio amor de Deus, e diante da simplicidade daquele que lançará a semente, o agricultor, dia após noite, a semente vai crescendo silenciosamente, sem grandes alarmes, firmando as suas raízes no terreno que é o nosso
Só que bem mais à frente, nós devemos ter consciência de não permitir que nós sejamos desanimados. E por que nós não devemos nos desanimar? Porque mesmo se o homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Se eu me encontrasse com São Paulo, eu queria São Paulo, vamos fazer uma acréscimozinho aí. Se a pessoa permitir isso acontecer, porque a graça é interessante, mais tarde, São Tomás de Aquino, os outros grandes teólogos vão trabalhar a graça e a pessoa. Como é que essa relação acontece? Ela acontece sempre assim. A graça é derramada, mas ela vai agir à medida que nossa natureza humana permite. A graça será sempre eficaz, mas se o nosso coração não permitir, a graça ela não consegue produzir os frutos desejados. Se o homem exterior, que São Paulo quer dizer com isso, é a nossa condição física, a nossa condição exterior, o aspecto externo da nossa vida vai mudando. Não precisa nem a gente fazer esforço para isso. Eu lembro de São João Paulo II, quando ele foi nomeado bispo, até já fiz essa menção a vocês, só para relembrar. E quando o cardeal chamou o primaz da Polônia, o cardeal disse, chamou e disse assim: Carol, esse era o nome dele, Carol, tenho aqui uma surpresa para você. Disse, pois não, eminência. O cardeal disse assim: você foi nomeado bispo auxiliar. E Carol se espantou, disse assim: mas eminência, eu tenho um grande problema diante dessa nomeação. Diga qual é. Eu sou muito jovem. E o cardeal da eminência, o cardeal de Ginski, disse assim: meu querido filho, não se preocupe, esse problema o tempo mesmo resolve ao longo do tempo. Ele mesmo vai resolver isso ao longo do tempo. Não vai ser nem você que vai resolver, o tempo resolverá. Então, quando a graça vem e acontece na tua vida, não põe dificuldade. E nós só poderemos crescer interiormente. Quantas pessoas têm tantos dons? E às vezes a pessoa se fecha, não permite que os seus dons sejam apresentados para servir ao Senhor. Enterra os seus dons. Ora, quem enterra os seus dons vai ser considerado pelo Senhor como egoísta, porque os dons são dados por Deus, não é propriedade nossa. E é interessante, quando você tem um dom que recebeu de Deus, quanto mais você exercita esse dom, mais esse dom aumenta. E aí, se eu fosse começar, eu poderia perguntar aos nossos músicos. Eles começaram, eu lembro quando eu fiz música, botei um violão nas minhas mãos, nesses dedos compridos e secos, e o professor dizia assim: vamos lá, a coisa mais fácil que tem, caminhando e cantando. Era só tempo, lento, tempo, tempo, lento, tempo, tempo, lento, tempo. Era assim. Nem isso eu aprendi. Olha só para vocês terem ideia. E é claro que quem tem este dom vai começar por quê? Começa das primeiras notas. Depois, quando vai aperfeiçoando
já contei essa informação para vocês. Eu estava correndo na capela do meu bairro e ainda com cliques na boca. E vieram, vem cá, menino velho, fazer uma leitura, pegar desse jeito. E aquele clipe era como se fosse meu tesouro. Eu digo, eu não largo ele não, vai aqui mesmo na boca. E era eu fazendo a leitura, tremendo a perna e tentando articular o clipe na boca e a leitura que eu estava fazendo. E minha mãe sentada lá na frente, olhando para mim. E ela já dizendo assim, que arrumação é aquela que a gente está fazendo? Aquilo dali está apontando alguma coisa. Ele está com uma nota. Não pode fazer as coisas assim. É assim mesmo. Depois ela me chama e diz, o que é que você está apontando? O que é que você tem na boca? Aí vai lá e eu apresento um quiz na boca. Estava com quiz. Tirando essa primeira leitura desastrosa, a minha parte, claro, né? Não a palavra de Deus. Deus foi me dando a graça de aperfeiçoar não só a leitura, mas a pregação, a articulação das ideias, pegar o pensamento, ler, sintetizar, guardar na memória fatos e acontecimentos, personagens, mas tudo isso eu tive que exercitar e continuo exercitando, continuo lendo, continuo buscando descobrir. Não existe. Tem problema não, meu povo. Para que Deus me deu uma voz, né? No interior, quando a gente morava, era só vagalume. Então Deus nos deu essa grande graça, que é acolher os dons que Ele derrama em nosso coração. E os dons sendo derramados em nosso coração, nós necessitamos responder aquilo que Deus nos confia. Quem desiste facilmente é quem não tem fé. Nós somos pessoas de fé. Não é uma luzinha. E pode ter certeza, se não tivesse luz, a gente ia fazer a missa para o fim. Sem nenhum problema. Sem espano, sem agonia. O calor vai levar um pouco. Mas calor maior que no inferno. A gente não quer nem para lá, então a gente ia dar conta disso. Como eu dizia a vocês, não desperdicem a graça de Deus na vida de vocês. Peçam a Deus de colocar sempre os seus dons a serviço dele. E é a serviço dele que nós enxergamos sempre mais a graça crescer. Jesus não teve essa preocupação. Jesus recebia críticas. Hoje no Evangelho, Jesus foi chamado de Deus seguro. Olha só, se Jesus tivesse ficado tristinho com essa crítica, se Jesus tivesse baixado a cabeça, Ele não seria o nosso Salvador. Ao contrário, Ele respondeu à crítica com sabedoria. Ele respondeu à crítica com sua própria vida. É o que nós também somos chamados em nossa vida. Não desista diante das críticas. Quem conhece suas lutas é você. Quem está fora não conhece as batalhas que você enfrenta. São opiniões apenas de quem está na plateia. E plateia, existe quem torce a favor e existe quem vaia. Não esperemos da plateia o apoio fundamental à nossa vida. O apoio fundamental à nossa vida deve vir do nosso coração, porque nele é que foi derramada a graça de Deus. Peçamos na Eucaristia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, essa graça de não perder o que o Senhor nos deu, buscando alcançar aquilo que não nos pertence. Conquistemos sempre mais o lugar e a graça que o Senhor derramou em nossos corações. E Ele seja sempre a nossa força, Ele seja sempre o nosso motivador. Enquanto
Portanto, lembrem-se sempre disso, cogitados. Enquanto os cães ladram ou latem, a carroça passa. Não se detenha a ficar diante do latido daqueles que apenas correm atrás de vocês, mas não caminham com vocês. Veja quem caminha com você. O evangelho daquele homem que vivia numa cana. Como foi que ele chegou até Jesus? Porque os amigos dele levaram-no até Jesus. Veja quem são seus amigos e para onde eles estão levando você. Isso é muito importante. Segunda coisa, também é um ditado. Não acreditem, como São Paulo disse na leitura de hoje, segunda carta aos Coríntios. Não acreditem em santidade no exterior. Esse povo que suspira santidade por fora, mas por dentro só tem podridão, igual os sepulcros caiados. O padre Léo, que está em processo de beatificação, ele dizia assim, e eu fui lembrar que era desse jeito no meu interior. Quando você vê andando pelos caminhos do interior, você vê uma fruta madura. Ele já dizia assim, quando você vê uma fruta madura, bonita, e ela ali esperando, das duas uma, ou a fruta está bichada, ou ela tem marinho. Porque uma fruta madura por fora não sobrevive. Eu fui menino, minha gente, tirando manga dos pés, areia, melancia, essas coisas todas. Não escapava não. Aí você vê algo assim muito bonito por fora. Pode ter certeza que está cheio de bicho. Ou então tem marimbondo. É essa a lógica que a gente precisa aplicar em nossa vida. Mais interioridade e menos exterioridade. Peçam a graça de Deus de mais interioridade. E quanto mais interioridade você cultivar, mais sábio e silencioso você se torna. Podem acreditar nesta regra de vida e busquem-a aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa